Olá, seja bem-vindo ao Órbita DF, o podcast que conecta você a diversos assuntos interessantes aqui por Distrito Federal. Entre em órbita com a gente, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, deixe seu comentário e compartilhe esse episódio. Hoje recebemos aqui Zuleika, conhecida pelo seu trabalho com o blog da Zuleika. Ela atua hoje na comunidade do Guará e agora coloca seu nome como candidata a deputada distrital. Sim. Vou conhecer aqui, Zuleika, a tua história, saber quais são as suas propostas para o DF. Eu sei que você já está envolvida aí com cultura, com esporte e tem projetos para mãe solo. Sim. Tá? Quero dizer que você seja muito bem-vinda aqui ao Órbita DF. E agora você vai entrar em órbita com a gente. Olha, Rony, muito obrigada pela oportunidade. E eu adorei o nome, né? Porque na vida tudo gira, né? Tudo se transforma. E a gente está em órbita o tempo todo, não é? Sim. Então, Zuleika, me fala aí, quem é você e o que te levou a entrar para a política? Meu nome é Zuleika Lopes, eu sou uma negra de 67 anos e formada em comunicação social e pós-graduada também. E eu gostaria muito, muito de ser um diferencial na política aqui do Distrito Federal. Por quê? Porque eu acho que as pessoas estão muito desiludidas, né, com a questão política. E neste ano, eu decidi entrar porque é o seguinte... eu tenho 30 anos de experiência política, eu trabalhei com vários deputados, eu já fui assessora de imprensa de vários deputados como jornalista e também trabalhei como assessora de comunicação em vários órgãos públicos. Então, assim, eu sei os dois lados. Só que, na realidade, você, enquanto assessora, você sugere. Você não pode falar, assim, não tem como você falar, não, eu quero que você faça isso. Então, eu penso assim, agora eu quero ter a oportunidade de saber que se eu estiver com a caneta na mão, se eu vou fazer aquilo que eu acho que é o correto, que é o certo. Porque eu penso que a gente sentar, né, e falar mal dos políticos não resolve a nossa vida. Porque é assim, eu penso, não vou votar, porque eu não acredito em política, mas se você não votar, alguém vota por você, então a óbito não acontece, nada gira. Nada gira, com certeza. Eu sei que você é muito conhecida ali na região do Guará. Uhum. E muito querida. Hoje, com mais de 83 mil seguidores no blog da Zuleika. Quais são os principais problemas hoje da região e o que é que você poderia fazer para ajudar a região do Guará? Bom, eu sou muito focada no meio ambiente. Eu participo de diversos coletivos do meio ambiente do Guará. E hoje no Guará, por exemplo, a gente tem 3 parques. Eu não sei o porquê que o IBRAM, né, Instituto Brasileiro Ambiental, só cuida de um parque. Neste parque, o que é cuidado, eles têm segurança, eles têm parquinho, tem trilhas, tem tudo cuidado. Coloca a infraestrutura do governo. O governo atende, então. Atende. Eu queria saber o porquê. Eu gostaria de mudar isso, se eu chegar à Câmara Legislativa, que nós temos mais 2 parques praticamente semi-abandonados. Nós temos o Parque JK, que eu tive lá semana passada, inclusive na hora que começou um incêndio. Nós temos vários lagoas, né, vertentes, olhos d'água lá dentro que estão secando, porque não tem cercamento. Tiraram tudo lá do parque. Né? Hoje em dia, os cavalos vão lá tomar banho, os carroceiros dão banho nos cavalos lá, as pessoas vão lá e tomam banho quando tem a água, né? E joga lixo, joga tudo quanto é espécie de coisa. Nós temos o Parque Denner, que é mais ou menos bem cuidado e tem um guardião. Quem cuida do Parque Denner é um guardião que está lá. Eu não conheço os parques do Guará, é bom você falar, então, até para toda a população do Distrito Federal saber, né? Inclusive, eu acredito que tem gente no Guará que não utiliza desses espaços públicos. O Parque Denner, ele pode ser utilizado pela população. O JK é impossível, não tem como. Está sem infraestrutura? Sem infraestrutura nenhuma. Agora, o Parque Denner parece um oásis no meio daquela concentração de pessoas, que aqui é 40, o polo de moda, sabe? Que já tem um projeto também de verba para lá, e eu não sei o porquê que ela não é aplicada. Esse projeto está na Nova Cap ou na administração do Guará? Você sabe dizer? Eu não sei se tá entre esses dois. Eu sei que ainda não foi executado. Já anunciaram até a verba, que nesse momento eu não me lembro, mas até agora não foi executado. O que acontece? Lá precisa... Já está montado. Tem uma lagoa lá, uma vertente lá, tem alguns bancos, mas, assim, por exemplo, as pessoas lá pedem muito parcão.
dentro lá, por quê? Porque lá é um lugar cercado de kitnet, cercado de comércio, e as pessoas moram nos seus apartamentos com seus pets e vão passear no parque. Então essa é uma das suas pautas. Uma das minhas ambiental, cuidar do Parque do Guará. Chegando lá na Câmara Legislativa, você vai ser uma voz ativa para o Guará, para que o governo tenha um olhar mais criterioso para esses parques. Não só o Guará, como o Distrito Federal. Eu tive a oportunidade, né, como assessora de comunicação da Ciplan Cimento, Planalto, foi o primeiro TAC, não sei se você sabe o que é TAC, é Termo de Ajustamento de Conduta. Quando uma empresa, uma indústria polui o meio ambiente, ela tem por obrigação, dentro da lei, de reverter em benefícios públicos e dentro dos parques das áreas de recuperação. Mas a gente conseguiu, né, na época, acho que vai fazer quase 10 anos, que nesse TAC, por exemplo, ele construísse uma escola dentro da comunidade da Fercal, que é onde a Ciplan está, e um posto de saúde. Foi uma coisa inédita. Muito bom. Né? Então, assim, tem muita coisa para legislar, tem muita coisa para modificar, tem muita coisa que a gente pode trabalhar que venha em função da comunidade, porque, pensa bem, tem tanta comunidade carente, tanta gente que precisa de um posto de saúde, tanta gente que precisa de uma escola, tantas crianças, né? Porque a criança na escola ela está guardada. Pois é. Falando aqui de atuação no mercado de trabalho, eu queria saber se hoje você só vive do blog, ou se você apenas quer se lançar candidato, ou se você está atuando no mercado de trabalho com uma outra função. Eu sou aposentada, né? Eu consegui me aposentar com 60 anos naquela mudança de legislatura. Só um minuto, gente. Quantos anos? Eu me aposentei... Você já fez 60 anos? Eu tenho 67 anos. Nossa Senhora. Então, quando eu fiz 60, eu consegui me aposentar na mudancinha de legislatura, que podia aposentar até 60 anos, e eu continuo atuando no mercado de trabalho como assessora de comunicação da Ciplan Cimento, que já tem 12 anos que eu estou lá. Muito bom. Parabéns. E também eu atuo como voluntária de assessora de comunicação das bandas culturais que precisam de um assessor de imprensa, né, gente? Porque a cultura, para mim, faz parte do meu DNA. Aí, meus amigos músicos, artistas... E eu chama a Zuleika lá no blog, a Zuleika dá assessoria de imprensa para artistas, tá, gente? Sim, quem tiver... eu vou deixar um abraço aqui para Bruninho Afonso, já trabalhou comigo, que é assessor de imprensa hoje, com grandes artistas, acho que está hoje trabalhando lá com a Janja, com a primeira-dama. Que bom! A Clarice Golias, a Clarice também trabalhou comigo, e todos os assessores de imprensa, Simone Leite, que é verdade, que trabalha aqui, deixar um abraço. Imprensa é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que exige muito dedicação, você tem que acreditar no projeto. Deixar um abraço para essa turma aí que forma opinião, essa turma da comunicação e do jornalismo. Verdade. Voltando o gancho aqui do mercado de trabalho, quero fazer uma pergunta até para ver se você tem pauta política para isso. Você acredita que os jovens de hoje estão preparados para ingressar no mercado de trabalho? E o que falta para ampliar essas oportunidades? É o seguinte, a gente tem que entender que com a chegada da internet o mundo mudou. Então, como é que eu vou explicar? A situação econômica hoje é a mesma de antigamente. Exige que o jovem, quando tenha 14, 15, 16 anos, ele vá para o mercado de trabalho. Jovem aprendiz, menor aprendiz. Mas só que o jovem hoje não quer isso mais. Com a chegada da internet, ele não quer ficar ali submetido a 8 horas de trabalho. Ele quer empreender, ele quer fazer coisas novas, né? E o que acontece? Principalmente os jovens negros da periferia, que têm pouco acesso ao mercado de trabalho, ele quer ser um diferencial, ele quer fazer outra coisa, ele não quer ficar engessado 8 horas com a carteira de trabalho, sábado, domingo, feriado, ele quer empreender. Então, eu penso, se eu chegar lá na Câmara Legislativa, eu vou fazer alguns projetos, né, de fomento, de capacitar, não só capacitar, como dar condições para que ele comece o primeiro negócio. Como é que você chega num banco hoje e pede um empréstimo a um jovem que não tem carteira assinada, não tem renda? Isso é necessário fazer. Por exemplo, tem muitos e muitos cursos hoje digitais de tecnologia, mas um microfone desse, por exemplo, é caríssimo. Um computador, uma tela, é caríssimo. Como que ele vai começar o negócio dele se, com a formação, ninguém dá condições financeiras para ele começar? Então, falta espaço e falta oportunidade de investimento para preparar esses jovens
e apoio, de uma certa forma, financeira para que eles iniciem como empreendedor, é isso? Sim, falta muito. Ninguém pensou nisso. Tem muitos, assim, está lotado de curso de capacitação. E depois que ele se capacita, ele não quer ser empregado, ele quer ser empreendedor. E como transformar isso em realidade? É um olhar bem crítico mesmo e bem acentuado, realmente, até porque eu trabalho hoje com alguns projetos de capacitação. Como é que essas pessoas vão desenvolver as suas atividades se elas não têm como investir? Sim. Então você pensa em fazer parcerias com entidades financeiras para que se criem linhas de crédito para esses jovens, é isso? Sim, com certeza. Porque hoje, por que só o Mercado Livre? Por que só a Shopee? Por que o jovem não pode empreender e montar, por exemplo, um jovem do Guará, ele quer montar uma linha, eu tiro pelo meu neto, ele tentou montar uma linha de vender, ele descolado, né? Usando as camisetas diferentes, as pessoas perguntam, onde você compra? Onde você compra? Ele, não, eu vou atrás, né? Da fonte e vou começar a revender. Mas aí, assim, nem a própria família acreditou nele e ele parou. Ele comprou apenas poucas camisetas, conseguiu vender, mas, assim, não deu o capital de giro suficiente para ele comprar mais. Pois é verdade. Eu vou falar de uma outra fonte, uma outra métrica de inclusão, que é o esporte. Sim. Eu vejo que você divulga bastante esporte lá no seu blog, divulga bastante evento e eu queria saber, essas iniciativas que você tem, o que você tem em mente para fortalecer essa área no Distrito Federal? Eu acredito que o esporte é uma porta, né, de entrada para que você tenha um novo olhar na vida. Porque você vê, não sei se você sabe, mas existem pesquisas que hoje em dia os jovens já têm muitos problemas mentais. Os jovens já estão se cortando, né? Cortando, direto nas emergências acontece isso. E, através do esporte, o que acontece? Diminui a ansiedade, a pessoa aumenta a autoestima, ela cuida do bem-estar do corpo. Então, assim, é por isso que eu gosto muito, assim, eu fico feliz quando os times novos, né, que estão... Zuleika, você pode nos divulgar? Zuleika, você pode nos ajudar a arrumar um patrocínio para o tal evento? Zuleika, eles chamam, não é ajudar, é fortalecer, né? Você pode fortalecer a gente? Então, eu acredito que isso transforma a vida do jovem, né? Do adolescente e também até dos mais velhos também, né? Inclusive, quero te convidar, estaremos agora no mês de setembro e outubro com um projeto que chama Brasília em Ação, que vai ser executado lá ao lado do CAV no Guará. Vai ser um projeto esportivo, no qual eu estou executando lá pelo Ministério do Esporte. Tá vendo, gente? Que coisa boa! A gente vai estar levando um grande campeonato de skate para lá e você vai ser a nossa madrinha, a nossa convidada, vai estar lá convidada a estar divulgando junto com a gente. E assim, lá tem 2 polos de skate, né? Lá na 38 e tem um lá na área do CAV. Do CAV, vai ser do lá. CAV, e as pessoas vivem reclamando que lá precisa ser cuidado. Eu espero que a gente entre com a limpeza. A nossa proposta é essa. Do Instituto Integra Amazon vai dar uma revitalizada naquela área. Gente, olha aí, vocês ficam atentos, hein? E de antemão, a nossa madrinha Zuleika aqui, o Bloco da Zuleika com certeza vai estar nos ajudando a estar divulgando esse projeto. Eu estou lá para isso. Eu vou aproveitar aqui, vou falar de outro tema importante, que é da nossa área, é da área cultural. Eu venho do meio artístico, continuo até hoje atuando. E como é que você vê a cultura no Distrito Federal e o que pode ser feito para melhorar, para dar mais acesso aos artistas de Brasília em todas as esferas? Olha, a cultura, para mim, vem muito com a questão musical, né? Porque a música transforma vidas, né, gente? Você, quando tá triste, você escuta música. Quando você tá alegre, você escuta música. O bebê, Deus, quando tá sendo ninado, é com música, né? Então, assim, eu acho que a cultura musical, a cultura também de... Como é que eu falo? De fazer pequenas coisas, tipo biscuit, tipo bonequinhos. Os artesãos precisam de muito incentivo, né? É muito importante isso. Aí passa também na questão do dinheiro. Como você vai empreender como artesão sem ter um capital para começar? Tem muita gente que tem muitos dons. A partir do momento que você desenvolve os seus dons, você evita as doenças psíquicas, né? Então, eu penso de fazer um chamado, conversar com as pessoas, ver o que é melhor para elas, porque é o seguinte, eu tive a oportunidade de participar de um seminário com a ministra Margarete Menezes, né? E ela explicou que as pessoas não querem se profissionalizar para receber o fomento, né?
a ajuda do governo. Só que é assim, às vezes não é nem porque o artista não quer, ele não tem esse dom, ele não sabe fazer, às vezes ensina, mas ele não consegue captar. Então, tem um hiato aí, né, que precisa ser... Desculpa, vou pegar seu gancho. Eu vejo constantemente, acompanho lá o Instagram, o site do Ministério da Cultura, e realmente o Ministério está sempre disponibilizando palestras, cursos online para como artistas, mas na grande maioria para entidades do terceiro setor. Vou deixar aqui então um aviso e um comunicado para nossos amigos artistas que podem, se tem uma ideia e ela não consegue desenvolver, procure um instituto da sua região, procure um parceiro que já tem uma habilidade, também é importante, formar parcerias, mas de criar aquela questão de empreender, né? Pensar em projetos. Eu estava comentando a vocês aqui que eu vim pensando hoje no trânsito como desenvolver um projeto para atender e assistir pessoas em situação de rua. Cada pessoa tem uma especificidade na mente, né? Tem. Então ele pode buscar ajuda, né? Mas essa parte cultural é importante, com essas pessoas, e saber se seu gabinete vai estar aberto para a cultura. Com certeza, 24 horas, viu, gente? Pronto. Obrigado. Eu tenho outra pauta que a gente estava conversando, conversei com tua assessoria sobre o desafio das mães solo. O que é que você pretende fazer para ajudar essas mães, que são muitas hoje no Brasil? Eu fui mãe solo, né? Sou mãe solo, né? E com muitas dificuldades eu consegui formar as minhas filhas e pós-graduar. Mas as dificuldades são imensas, porque eu, como jornalista, já trabalhei, quando elas eram novas, eu trabalhava de CLT, né? Corria para lá, corria para cá. E eu penso que a questão a mãe solo, ela precisa realmente de ajuda com a questão das crianças, para ter o cuidado. Hoje em dia, a legislação do Distrito Federal, eu acho que é um pouco falha na relação de creche e escola pública. A creche só atende crianças até 3 anos. Eu não sei o porquê que não fica até 4 ou 5 anos. Na escola pública, você entra com 7 anos. Pensa, o que essa mãe faz nesses 3 anos? Para onde ela manda essas crianças? Deixa com quem? Fica uma lacuna, né? Fica uma lacuna. E eu não entendo por que nenhum legislador já pensou nisso. Talvez ninguém foi mãe solo, né? Eu desconhecia. Eu, aos 54 anos, eu desconhecia que ficava com essa lacuna. Tem uma lacuna, e até 3 anos. Se a criança faz 3 anos no meio do ano, ela fica até 4. Mas se ela faz 3 anos em janeiro, ela já está proibida de ir para a creche. E ela ainda é um bebê, gente. Ela precisa de cuidados. E a creche é integral, né? E a escola pública é meio período. Me conta uma coisa. Onde que essas crianças que ficam meio período na escola, quando entra na escola, onde que ela fica os outros meio período? Eu tiro porque hoje eu tenho uma neta de 6 anos e nós pagamos lá no Guará R$900, se chama contraturno, porque lá ela fica guardada, né? Lá a rotina é assim, de manhã ela vai para lá, ela toma café, ela lancha, ela almoça, e nesse inteirinho eles dão atividades recreativas, prepara ela para ir para a escola, ainda leva no veículo ainda leva no veículo do contraturno. Agora, qual mãe que tem condição hoje, uma mãe solo? Porque a minha filha paga metade ou paga metade? Ela tem uma avó que ajuda. Qual mãe hoje aqui no Distrito Federal que tem condição de pagar R$900 no contraturno? Não tem. E onde ficam essas crianças? Em creches improvisadas, né? Com o tio, com a avó, com a mãe, né? Ou com o pai, quando tem pai. E a questão da mãe solo é o seguinte: mãe solo, ela é a mãe solo, mas ela sempre quer um companheiro, e às vezes a criança fica com um companheiro que não é o pai biológico das crianças. Então, de qualquer maneira, as crianças estão correndo risco, né? De estar com a pessoa que não tem o mesmo afeto, não é? Não tem o mesmo afeto, e o pai, que é pai biológico, às vezes corre. Imagina os que não são. Você também fala muito, eu dei uma pesquisada, você voltou a falar da sua filha, da sua neta, que você tem 2 filhas de coração. E que essa experiência trouxe de importante para você, e o que é que ela pode impactar na vida de outras famílias? Bom, eu acho que eu sou uma Zuleika antes das minhas filhas e uma Zuleika depois. Porque, como eu me formei em Goiânia e vim para Brasília, hoje em dia pode falar assim, é bicho solto, né? Eu não tinha família aqui, eu trabalhava muito, eu trabalhava em 2, 3 empregos, eu pensava em trabalhar. E quando eu não trabalhava, eu farreava, né? Então, a partir do momento que eu adotei as minhas filhas, eu tive outro norte na vida. Eu comecei a ter mais qualidade de vida, porque eu chegava cedo em casa, porque eu convivia com elas. Eu sempre falo,
minhas filhas nunca foram uma carga para mim. Elas me transformaram, porque quem seria a Zuleika hoje, né? Eu acho que, por exemplo, hoje eu não tenho a aparência de uma senhora de 67 anos, talvez porque eu fiquei guardada muito em casa cuidando das minhas filhas, né? Se eu ficasse com a vida que eu tinha quando eu cheguei em Brasília, né? Trabalhando, e quando saía de madrugada do jornal, olha, eu sou do tempo da datilografia. E aí, o que a gente ia fazer? 5, 6 horas da manhã, ia tomar caldo na Feira do Guará e beber umas, né? Então, a partir do momento que eu fui mãe, não. Eu peguei uma responsabilidade e eu penso assim, que se a gente não pode salvar o mundo, a gente pode pelo menos criar um mundinho pequeno pra gente e fazer alguma coisa, sabe? Eu tenho tanto orgulho. Eu penso, minhas filhas hoje, as duas trabalham no serviço público, né? Porque elas são pessoas capacitadas, né? Eu sinto sua emoção ao falar, muito bom. E assim, eu tenho um neto de 18 anos que é a minha cara, gente. Ninguém fala assim. Se vocês que são do Guará têm a oportunidade de conviver comigo e com minhas famílias, parece assim que Deus prepara tudo pra gente, né? Foi tudo preparado por Deus. Amém, muito bom. A minha família. Amém, parabéns. E a gente tem que fazer do limão a limonada, né? Não ficar chorando e achar que não tem jeito. Eu poderia falar, eu não posso ser mãe, então eu vou viver minha vida na solidão. E, no entanto, elas vieram para... Mas filho é transformador, Zuleika. Não sei como imaginar, não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa que abandona o filho, sabe? O filho é transformador nas nossas vidas e eu digo mesmo para você. Meus filhos me transformaram. Muito bom sentir a sua emoção na sua fala e estar vendo aqui de perto a sua emoção. E eu fico pensando assim, por exemplo, a minha manicure hoje, ela mora na Ceilândia, ela tem 5 filhos, mãe solo, e 8 horas da manhã ela está no Guará para fazer. E ela trabalha 12 horas por dia, de 8 a 8, fazendo as unhas, nossas unhas dos moradores do Guará, que ela é muito querida. E aí eu fico pensando, né? Chega em casa, né? Quanta coisa que ela tem que cuidar, que ela tem que programar para outro dia. Então, assim, ela tem força. Você sabia que ela mora na Ceilândia, pega o metrô pro Guará e ela nunca tá triste. Ela nunca teve, assim, falar, ela sempre tá sorrindo, ela sempre tá alegre. Eu fico pensando, porque quando ela chega em casa, ela tem uma família, né? Muito bom ver essa sua emoção. Eu também me emocionei, lembrei da minha história. Sim. E vamos voltar a falar de famílias, né? Você fala também muito sobre endometriose e sobre a importância de dar mais atenções para mulheres que convivem com essa doença. Por que essa pauta é tão importante para você? Porque eu tive endometriose. Eu fui uma menina que a mãe faleceu, eu tinha 5 anos, então eu cresci, eu menstruei com 9 anos, e aí com 12, 13, 14, 15 eu sentia dores imensas, passava muito mal. Olha, eu vou contar um caso. Quando eu cheguei em Brasília, eu vim já indicada para trabalhar aqui. Como é que chama? Tinha lá, na época era uma agência, né? De jornalismo muito famosa, que eu não me lembro, né, gente? Eu tenho quase 40 anos de Brasília. E eu vim de Goiânia para cá, recém-formada, para trabalhar nessa agência. E foi a endometriose que me tirou do meu primeiro emprego, você acredita? Nossa. Porque eu tô lá, na máquina da datilografia, comecei a sentir dor. De repente, assim, eu estava preparada, com mods, mas veio tanto, que simplesmente desceu o rio abaixo. E o que aconteceu? O pessoal ficou apavorado, né? Falou, como é que a gente vai ficar com uma pessoa dessa doente, né? E me demitiram. Nossa! Eu fui demitida. E eu tinha sido demitida e tinha arrumado um cantinho na Asa Sul para trabalhar, para morar. E eu cheguei lá chorando, né? Novinha, contando. Ela falou assim, não, então você não pode ficar aqui. Eu falei, mas eu paguei. Daqui uns dias eu ainda vou arrumar um trabalho, né? Tenha calma. Tudo. Não. Aí eu saí para procurar trabalho. Quando eu cheguei, ela tinha deixado as minhas coisas todas lá na portaria. Eu morei na rua aqui em Brasília, justamente pela endometriose, porque eu recebi, paguei adiantado aluguel e ela não quis me deixar dentro do quartinho que eu tinha arrumado lá, bem pequenininha na Asa Sul. Essa é uma pauta de vida, por essa experiência que você teve. Então, eu acho assim, eu acredito que as mães, né, tem que cuidar, olhar para suas meninas, porque menstruação não é para sentir dor. Menstruação não é para ficar 4, 5, 6 dias, 7 dias, uma semana, e você ficar parado e não tomar atitude, né? Eu não tomei atitude, eu não achava que isso era doença, que isso ia me prejudicar. E quando chegou uma ocasião que não tinha mais o que fazer,
Eu trabalhava na Câmara Legislativa, eu tinha um plano de saúde, aí eu pude ir ao médico. E quando foram me fazer uma cirurgia, eu não morri porque acho que eu já tinha a Marina para cuidar. Porque a hora que abriram, eu estava toda tomada pela endometriose. Eu quero esclarecer que a endometriose é o seguinte: quando a mulher menstrua, o certo é sair tudo para fora. Quando você tem endometriose, ela volta. Ou ela sai muito ou ela volta. Quando ela volta, ela pega o útero, o seu ovário, a sua bexiga, tudo que está ali ao redor, ela fica criando uma crosta imensa. O sangue, né? O sangue vira. Coagula, não é? Coagula e fica ali. Então, quando me abriram, estava todo tomado. Então, eu não tive oportunidade, eles nem perguntaram, Zuleika, você quer que tire seu útero, seu ovário, ou você quer morrer, né? Aí tiraram. Tiraram tudo. Sem me consultar. Quando eu voltei, eu já não podia ser mãe. Eu entrei para fazer tirar um mion pequenininho assim, mas na época não tinha tanta tecnologia, não conseguiram ver como estava lá dentro mesmo. E nesse inteirinho, você não acredita, eu trabalhava na Câmara Legislativa, com a cirurgia perfuraram meu intestino. Perfuraram meu intestino, eu usei uma bolsa de colostomia. E eu acho que é outra coisa que eu acho que, sim, se eu eleita, eu não vou fazer com os comissionados o que fizeram comigo. Eu fui demitida com a bolsa de colostomia, porque o livre provimento, você pode estar grávida, você pode estar doente, pode estar com atestado, que você é mandado embora. E eu acho que quem serve você, quem trabalha para você, tem que ter um pouco mais de consideração por parte do deputado. Porque que você vai nas ruas, né, e fala que você é um diferencial na política, aí você maltrata os seus subordinados, você não dá amparo aos seus subordinados, você demite o seu subordinado com 60 dias de atestado porque a lei te permite, né? Então, tem muitas coisas para se pensar. Eu acho que o cargo de livre provimento na Câmara Legislativa precisa ter um certo apoio por parte dos políticos que vão às ruas dizer para as pessoas que eles são pessoas que cuidam dos outros. Mas se você não cuida de quem está do seu lado? É uma pauta a se pensar, nunca parei para pensar nisso, não. Então, você pretende criar novas leis ou novas regras dentro da Câmara para poder melhorar a vida dos comissionados. Sim, dar apoio a eles, né? No momento que eles mais necessitam. E com a demissão, eu perdi o plano de saúde, né? Aí eu fiquei com a bolsinha, que hoje é super moderna, né? Como a Preta Gil usou. Eu, assim, sofri tudo que a Preta Gil sofreu, mas antigamente não era assim, não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Então, eu acho que precisa muito se pensar na pessoa que está do seu lado. Não tem aquele que você fala que é o casamento invisível? Eu acho que é dos deputados eleitos com os seus subordinados. Que os apoiam ali durante... Na campanha, antes, durante e depois. Né? E depois aí, durante o mandato. Né? Durante o mandato, dão ideias inovadoras, né? Uma ideia inovadora essa sua, tá? Eu não sei se alguém já colocou isso em pauta. Eu nunca vi. Também nunca vi, não. Voltando a falar de política, eu queria saber por qual partido você concorre a deputada distrital. Eu concorro pela Democracia Cristã. A minha candidata a governadora é a Celina Leão, principalmente porque ela é mulher, né? Que a minha pauta é mulher tem que calçar a bota e ir na luta e não chorar. As mulheres não choram mais, elas ganham dinheiro, elas lutam por um dia melhor. E também o meu federal é o deputado Júlio César, justamente a questão do esporte, né? Para que a gente faça uma dobradinha na Câmara Legislativa e na Câmara Federal, levar o esporte com mais força ainda para as comunidades, que existem muitos que necessitam ainda de incentivo, né, apoio e amparo. Você tem um apoio nacional sobre a legislatura, a candidatura a presidente? Você vai levantar alguma bandeira? Você quer falar da sua? Não. Eu vou parar no Senado. Vai parar no Senado, né? A minha senadora é a Leila do vôlei, porque quem seria a Leila hoje se ela não tivesse investido no esporte, a família dela não tivesse colocado ela no esporte? Muito bom. Então, se você for eleita, qual a principal bandeira que você pretende defender lá na Câmara Legislativa? Eu espero que a maioria dos meus votos venham pelos moradores do Guará. A minha principal bandeira é cuidar da cidade, é cuidar do Guará, é fazer uma zeladoria pela cidade, porque hoje em dia funciona assim, as pessoas que capinam o mato, que fazem um tapa-buraco, são apenados, né? São pessoas apenadas.
E muitas vezes elas não fazem bem feito, porque eles estão ali para cumprir a pena e ganhar remissão na pena, né? Então, existe isso, a falta de fiscalização. Muita gente vem atrás de mim, Zuleika, a administração do Guará podou aqui e deixou aqui uma bagunça, não veio, não voltou para fazer aquele trabalho bem feito, aquele acabamento, porque eu acho que o Guará é uma cidade que precisa de um acabamento. Outro dia, uma pessoa me mandou um pedido que já tinha 24 horas água jorrando na frente da Caixa Econômica, na QE 40. Aí, nós temos a Comissão de Meio Ambiente, que a presidente trabalha na CAESB, então eu já tenho uma ligação direta, peço para ela ajudar. O que aconteceu? A CAESB foi lá, tampou o buraco, mas para arrumar o cano, ela quebrou lá tudo. Está lá quebrada até hoje, não tem zeladoria, né? Então, assim, nós temos cidades que já estão consolidadas, mas não tem quem olhe os pequenos detalhes, né, que faz falta no dia a dia. Então, assim, minha bandeira é cuidar das cidades. Você é uma voz ativa lá junto à administração do Guará? Você cobra? Sim, por isso que eu já cansei. Eu pareço piolho lá em cima da cabeça do administrador. Aí eu falei, não, eu já cansei de ficar pedindo, e correndo atrás. É o chefe de gabinete, é o assessor. Tem dia que eu amanheço assim, né? Com 3 pautas diferentes, peço para eles, que pensando, Zuleika é um terror aqui na administração do Guará. Né? Então, eu acho assim, é o que eu quero fazer. Eu quero saber se eu, estando com a caneta, eu vou poder resolver, eu vou querer resolver, né? Porque tem gente que senta e se acomoda, né? Mas eu sou morador do Guará há 35 anos, eu moro de aluguel lá há 35 anos. A minha declaração de bens para a justiça foi o meu carro. Não podia pôr os filhos, né? Que para mim, a minha riqueza são eles, mas assim, eu não vou mudar do Guará. Eu também, assim, o que eu acho mais importante hoje é ajudar o próximo e a minha saúde, porque eu tenho saúde, né? Eu tenho vitalidade, e isso eu acho que é um dom que Deus nos concede. Então, assim, eu não tenho pretensão de chegar lá e ser rica. Porque outra coisa que eu vi também, eu me cadastrei, tudo direitinho na Justiça Eleitoral, e lá não pede seu imposto de renda. Eu acho errado. Porque você declara o bem, você declara quantos que você quiser. Se eu quisesse... Eles não exigem, por exemplo, não pediram a nota fiscal do meu carro, quitado. Se eu tivesse falado, eu tenho 2, 3, 4 casas, eles não pedem. Então, isso está errado. Isso também tem que mudar, que já é a legislação nacional. Se você declara que tem 47 milhões de dinheiro, de bens, você só declara assim, lá, o papel que você preenche. Significa que se você não tiver, você pode aproveitar e, durante o seu mandato, já encher o bolso e falar, não, eu já tinha isso. Isso é errado. Tem que colocar a declaração do imposto de renda. Perfeito. É uma pauta... Eu não sei se já existe um cruzamento com o seu CPF, pela Receita, eu desconheço. Mas se não tiver, realmente é uma pauta a ser pensada na Câmara Federal, né? Sim, na Câmara Federal. Ser criado lei para que eles possam regulamentar. E eu quero trabalhar, gente, eu quero trabalhar. E eu peço, né, que as pessoas acreditem em mim, porque parece até déjà vu, né? Ai, político fala, acredita em mim, chega lá, não faz. Mas assim, pensa eu que sou amada pelos meus Zuleikas, que eu ando na cidade de cabeça erguida, todo lugar que eu chego, assim, todo lugar que eu chego é uma festa, principalmente adolescente. Eu falo, meninos, como é que vocês têm Instagram se não pode? Mas todo mundo tem Instagram e todo mundo me segue. Já pensou que vergonha? Para mim, né, quase chegando aos 70, ter que ficar escondida dentro de casa, porque agora eu adquiri muitos bens, né? As pessoas vão notar e eu não vou ter vergonha de andar na cidade. Você se considera, você está falando aí, uma blogueira ou uma influenciadora digital? Ou como é que você se vê nesse mundo digital? Eu vim da transição, né? Que eu sou do tempo da tipografia. Eu trabalhei no Correio Brasiliense, no Jornal de Brasília, no Jornal José, que era um jornal muito antigo aqui. Eu não conheço. No Jornal do Brasil, que era daquele Múcio Ataíde, que também foi o homem do chapéu. Ó, quantos anos eu tenho de jornalismo. Muita gente já perdeu o emprego por causa de mim, porque eu ia lá desafiar os editores, aí os editores... Teve uma vez, gente, olha que interessante, o editor-chefe, o Múcio Ataíde, chegou lá, que ele era senador, né, o deputado por Brasília. E aí eu fui perguntar uma questão para ele, né, que se poderia e tal, como seria. Aí sabe o que o editor-chefe fez? Ele pegou e fechou o jornal, mandou todo mundo descer da redação. No outro dia não teve jornal. Ele fala até hoje, eu perdi o emprego por sua causa, né? Porque eu sempre fui...
defender, né? De colocar meu posicionamento. Então, isso eu acho que é uma coisa, eu acho que é uma virtude, né? Uma virtude. Estou aqui conversando com essa jovem senhora Zuleika, do blog da Zuleika. Ah, desculpa, eu esqueci. Como que eu me identifico hoje? As pessoas rotulam, né? Influenciadora. Eu acho que eu me identifico como jornalista de formação, então eu estou entre blogueira e jornalista. Influenciadora eu não sei, né? Porque eu trabalho muito para as pessoas pensarem por suas mentes, pelas suas cabeças. Por isso que os meus Zuleikas são os meus repórteres e eu sou editora-chefe. Né? Perfeito, muito bom. Você falou aí de como é que gostaria. Eu queria saber de Zuleika, foi eleita daqui a 4 anos. Como é que você gostaria que as pessoas lembrassem de você, que as pessoas falassem sobre você, sobre o seu mandato e sobre a forma que você contribuiu para o Distrito Federal? Eu gostaria que as pessoas pensassem, comentassem sobre mim, que tudo que eu me proponho hoje a fazer, que se eu não fizer 100%, mas que eu tente e que eu realize, porque eu não quero que as pessoas falem, a Zuleika entrou lá e vai ser mais uma. Principalmente, eu acho que eu tenho um legado ancestral da minha raça negra, de ser uma pessoa honesta, correta. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar no meu direito, sabe? Isso, para mim, é fundamental. Eu tenho que... Se eu falar que pedra é pedra, ela tem que ser pedra. Isso faz parte do meu DNA. Principalmente que eu fui forjada na diversidade, né? Então, eu quero que as pessoas lembrem de mim como uma pessoa que apoiou a cultura. Por exemplo, no Guará não tem a biblioteca no Guará 2, lá embaixo, na 38, 42, 44, não tem a biblioteca, lá não tem um salão comunitário onde as pessoas possam se reunir, fazer batizado, fazer festa de 15 anos, porque eles também têm esse direito, eles estão dentro da nossa cidade. É como se eles fossem os invisíveis, né? Apoiar a cultura, apoiar a educação. Eu queria aproveitar e deixar aqui, né, para os leitores, para as pessoas que me seguem, lê um livrozinho de vez em quando. Esse aqui eu ganhei do meu aniversário, que a minha filha me deu. Pensa, a minha filha, que eu criei com tanto amor e carinho, me deu esse livro. E no intertítulo dele está dizendo assim, ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Eu acho que eu sou essa. Muito bom, muito bom. Quero te agradecer, Zuleika, por ter estado aqui conosco no podcast do Órbita DF, tá? Gostei muito de te conhecer, que papo descontraído. E é tão bom, né? Maravilhoso. Como é que a gente pensa assim, que a gente vive na mesma cidade e não se conhece? E não se conhece, né? E a gente parece que já se conhece há muito tempo. Sim, porque... A gente tem uma história muito parecida, muito bom ter você aqui. Muito obrigado por estar em órbita conosco. E vamos deixar aí a saudação para o nosso espectador, nosso telespectador, as pessoas que seguem o Órbita, que vão seguir também agora o blog da Zuleika. Eu gostaria de, nas minhas palavras finais, falar para vocês, pensem, analisem, vejam propostas mesmo, leiam, hoje a internet está aí para isso, escolha o seu voto consciente, não deixe para a última hora, porque eu sei que a correria é grande, mas tem muitas coisas que você pensa, poderia mudar, por que não muda? É porque você não vota consciente. Obrigado, Zuleika, obrigado a você que curte o Órbita. E não esqueça de entrar em órbita com a gente.